Seja muito bem-vindo à nossa última aula do módulo 2 do curso Método Amor, a fórmula para um casamento perfeito. A essa altura do campeonato, eu quero acreditar que o seu casamento já melhorou, e muito. Se você está aqui comigo e vem realizando os exercícios práticos que eu estou te passando, é inevitável que de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, o seu relacionamento já está em um nível muito mais elevado do que quando você começou, não é mesmo? E agora chegamos à cereja do bolo. Na realidade, é muito mais do que isso. O tema da nossa aula de hoje é o último desse módulo, não por acaso. Você já vai entender isso. Ele é o último tema apenas na sequência das aulas, mas eu diria que ele é o primeiro em importância. Ele é primordial para se chegar a ter um casamento perfeito. Esse tema está posicionado aqui apenas porque para algumas pessoas ele seria extremamente desafiador se fosse um dos primeiros do nosso módulo 2. Mas eu creio sinceramente que mesmo as pessoas para quem o tema da nossa aula de hoje ainda é desafiador, têm totais condições de vencer esse último desafio. Vamos lá então? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre perdão. Responda sinceramente. Você tem alguma mágoa, raiva ou rancor do seu marido ou da sua esposa? Existe algo que ele ou ela fez, disse, deixou de fazer e assim por diante a você no passado que você não consegue esquecer ou não consegue superar? Acaso exista, é imprescindível que você preste bem atenção nessa aula e entenda direitinho o que eu vou te explicar. O Método Amor é um curso que visa levar você a ter um casamento perfeito, um casamento nota 10, o casamento dos seus sonhos. Nesse casamento perfeito, nota 10, o casamento dos sonhos, ele é sustentado em todas as suas bases pelo amor. Amor nota 10, ou pleno amor. O amor que eu almejo que você sinta pelo seu cônjuge, tal qual eu sinto pela minha esposa, é um sentimento de total conexão, confiança, respeito e cumplicidade. Ouça bem, total conexão, confiança, respeito e cumplicidade. Se dentro de você há resquícios ou fragmentos de mágoa, raiva, rancor, desconfiança, tristeza ou qualquer sentimento negativo relativamente ao seu cônjuge, é impossível que você atinja um casamento perfeito. Como eu tenho dito ao longo do curso, o seu casamento a essa altura do campeonato, a essa altura do nosso treinamento, pode já ter melhorado muito, mas não será um casamento perfeito se você ainda guarda algo dentro de si que está te incomodando. E não adianta você me dizer que esqueceu, que não quer tocar no assunto, que quer seguir em frente. Para atingir o seu casamento perfeito, você terá que trabalhar isso antes. Ao longo da minha caminhada no coaching, eu tenho percebido que o maior entrave, o maior obstáculo que algumas pessoas têm para atingirem a felicidade plena é alguma mágoa, raiva, rancor ou um sentimento semelhante. Muitas pessoas têm sérias dificuldades em conseguir perdoar fatos passados. Muitos clientes meus abandonaram processos de coaching, alguns já em estágios avançados, por não conseguirem perdoar. Muitos desistiram no meio do caminho. Infelizmente, essas pessoas jamais conseguirão viver uma vida plena, totalmente feliz, uma vida de total amor. Isso porque eu aprendi na minha caminhada que o perdão é um pré-requisito do amor. Não há amor pleno sem haver perdão. Você não consegue amar plenamente a quem você não consegue perdoar. Você pode até tratar bem, respeitar, até mesmo gostar de alguém a quem não consiga perdoar. Mas amar, como Jesus nos ensinou, você não conseguirá amar sem antes perdoar. Mas voltando ao nosso tema do casamento perfeito, de nada adiantará também se você me disser, ou melhor, disser para você mesmo, que você já superou algo que te magoou, se isso realmente não aconteceu, se isso ainda está presente lá no fundo do seu coração ou na sua memória. Mas como então você saberá se superou ou não algo, ou se isso ainda te causa dor ou mágoa? Fácil. Você terá superado se trouxer à mente o fato, se você relembrar o fato que motivou a dor, a mágoa, a raiva ou o rancor, e essa lembrança não te trouxer mais nenhum sentimento tóxico, nenhum sentimento negativo. Só nesse caso você terá realmente superado, você terá realmente perdoado. Você somente terá superado realmente algo no momento em que puder conversar com seu marido ou com a sua esposa sobre tudo o que aconteceu no passado de vocês.
Se você tiver algo a esconder, algo a temer sobre o seu passado, sobre o seu casamento, é imprescindível que você exercite o perdão. Aliás, se esse é o seu caso agora, eu te aconselho a ler o livro e assistir ao filme que eu estou te indicando, aqui em anexo a essa aula. É óbvio que eu não ignoro que perdoar pode ser mais fácil para uns e mais desafiador para outros. Mas eu tenho a certeza de que todos somos capazes de perdoar, seja qual for o tamanho da agressão ou da ofensa, que tenhamos sofrido. Eu acredito 100% no amor que existe dentro de nós, dentro de todos nós, e na capacidade de nós amarmos assim como Jesus nos amou. Eu sei que eu já disse que eu não iria falar em religião ou espiritualidade aqui no nosso curso. Não é esse o meu intento, realmente. Mas eu peço desculpas, não há como falar em amor verdadeiro e perdão sem pelo menos mencionar o nome de Jesus. Jesus é o maior exemplo, é o maior ser que já pisou nesse planeta. E Jesus era sinônimo de amor e de perdão. Ele perdoou todas as ofensas que sofreu. Perdoou inclusive aquelas pessoas que o mandaram à cruz e à morte. Ele disse que não deveríamos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus queria que nós seguíssemos o seu exemplo, um exemplo de uma vida plena de amor e que não guardássemos mágoa ou rancor em nossos corações. E é isso que nós devemos fazer em nossas vidas, perdoar todas as ofensas a todas as pessoas. E a primeira pessoa de quem não devemos guardar mágoa ou quaisquer sentimentos tóxicos é o nosso cônjuge. Eu vou te passar agora o exercício da aula de hoje. E eu sei que para muitos é um exercício simples, mas para outros ainda é um grande desafio. Mas eu advirto que mesmo você que não guarda qualquer mágoa, raiva, rancor, ódio ou qualquer sentimento desse tipo pelo seu cônjuge, mesmo você deverá fazer o exercício, combinado? Na realidade, o exercício tem 2 facetas. Uma delas se refere a pedir perdão e a outra diz respeito a perdoar. Na primeira parte, você deverá pedir perdão para o seu cônjuge por algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer, ou algo que disse a ele. Pode ser algo pequeno ou grande, algo recente ou mais do passado, mas algo que o tenha magoado ou chateado. Entenda que pode ser algo, inclusive, sobre o que você acha que não tenha feito nada de errado. É isso mesmo que você ouviu. Nós devemos pedir perdão quando magoamos ou chateamos a quem amamos, e não apenas quando achamos que fizemos algo errado a alguém. Quando eu peço perdão à minha esposa, nem sempre eu acho que eu fiz algo errado. Por vezes eu nem percebo o que eu fiz, mas quando noto ela está chateada. E eu pergunto a ela, e se ela diz que foi algo que eu fiz, ou disse, ou deixei de fazer, enfim, eu peço desculpas a ela, eu peço perdão. Eu peço desculpas a ela porque eu não quero que ela fique chateada ou magoada comigo, entende? Não me interessa se eu acho que eu fiz algo de errado ou não. Você consegue entender o alcance disso? Você consegue entender como isso pode levar o teu casamento às alturas? Então vá lá e peça desculpas ao seu marido ou à sua esposa. O segundo passo do exercício é você perdoar o seu cônjuge. Mas Leandro, perdoar como? Se ele não me pediu desculpas. Calma, vamos lá de novo. Não interessa aqui se ele pediu desculpas ou não a você. Perdoar é um ato unilateral de quem perdoa e não exige pedido prévio, assim como pedir perdão. O perdão é libertador para quem o exercita, independentemente da concordância ou do pedido da outra pessoa. Então, além de pedir perdão por algo, você também deverá perdoar, verbalmente e expressamente, o seu cônjuge por algo que ele tenha lhe dito, feito ou deixado de fazer, que o tenha magoado ou machucado. Você deverá dizer isso a ele, ok? Daí você pode me falar, mas e se eu não conseguir perdoar de verdade, internamente? Não adianta perdoar da boca para fora, não é mesmo, Leandro? A isso eu te respondo, mais ou menos. Claro que o ideal é que você não somente perdoe o seu cônjuge verbalmente, expressamente, mas que também, e antes ainda, o perdoe internamente, no seu âmago.
Mas mesmo que você não consiga perdoá-lo interiormente, você deverá sim perdoá-lo verbalmente. Deverá sim dizer isso a ele. Isso tem um significado. O ato de comunicar, de verbalizar por si só tem um poder imenso. No coaching nós estudamos e trabalhamos muito sobre a importância da comunicação. Muitas pessoas, ao simplesmente comunicarem o perdão, coisa que talvez nunca tenham conseguido fazer antes, sentem algo novo, algo libertador, que facilita a assimilação interna do perdão. O que eu quero te explicar é que talvez o fato de você verbalizar que perdoa o seu marido ou a sua esposa vai fazer com que automaticamente você o perdoe interiormente também. Acredite em mim, isso acontece muitas vezes e eu já tive relatos nesse sentido de clientes meus de coaching. Agora eu vou falar com carinho para você que ainda não se sente à vontade para fazer esse exercício da aula de hoje. Se por acaso esse exercício ainda for demais para você, se você ainda achar a essa altura do nosso curso que não consegue realizá-lo, presta atenção aqui em mim. Com muito carinho eu te digo isso. Procure ajuda. Eu te garanto que todos somos capazes de perdoar, mesmo os males mais intensos, mais terríveis que nós sofremos. Se você ainda não se considera capaz, certamente você precisa de ajuda. Para atingir uma vida plena e feliz, um casamento perfeito, repleto de amor, o perdão deve ser exercitado no dia a dia, internamente e externamente. Então, amigo, amiga, se você chegou até a última etapa do nosso módulo 2 e ainda crê que não é capaz de realizá-la, procure um bom coach, um bom terapeuta, ou outro tipo de ajuda profissional para te ajudar. Todos somos capazes de perdoar e você também pode. Eu acredito em você e quero muito te ajudar a ser totalmente feliz e a ter um casamento nota 1000. Antes de encerrarmos o nosso módulo 2, então um último detalhe. Faça esse exercício da aula de hoje ainda nessa semana. Nos próximos 6 dias, chame o seu cônjuge para uma conversa e peça perdão. E perdoe. E sempre que for necessário, faça novamente isso. Peça perdão e perdoe. Encerramos assim o módulo 2 do curso Método Amor, a fórmula para um casamento perfeito. Ao longo dessas últimas 13 aulas, eu te passei exercícios práticos para você melhorar o seu casamento. E eu tenho certeza de que isso já aconteceu, em maior ou menor grau, mas já aconteceu. No próximo módulo, nós vamos tratar de otimizar o uso dos exercícios de forma a aprimorar ainda mais o seu casamento e a mantê-lo num nível fantástico para todo sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo módulo!